Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui é Thiago Correia, eu sou trader no mercado de Forex e nesse vídeo nós vamos falar sobre as figuras gráficas ou os padrões de figuras, ok pessoal? Então nós vamos aprender aqui algumas figuras muito importantes chamado figuras de reversão. Existem as figuras de continuação de tendência. Depois nós vamos fazer mais uma aula sobre as figuras de continuação, mas nessa aula vamos falar sobre as figuras de reversão, ok, pessoal? Então, as figuras de reversão, elas funcionam da seguinte maneira. O mercado ele vem de uma tendência, imagina que o mercado ele vem subindo, vamos desenhar aqui, o mercado ele sobe em zigue-zague, de repente ele dá uma figura e aí ele começa a descer, mudando completamente a tendência. Então, imaginemos que o mercado está subindo em zigue-zague. Por quê? Porque o mercado ele nunca sobe direto e também ele nunca cai direto. Ele sobe em zigue-zague e desce também em zigue-zague. Ok, pessoal? Então, a primeira figura que eu quero apresentar aqui para vocês é uma figura chamada... Opa, deixa eu fazer aqui direitinho o desenho para não ter dúvida. Só um instantinho aqui. A primeira figura que eu quero mostrar para vocês é essa figura aqui, ó, chamado de ombro, cabeça, ombro. Ou também chamado de OCO, ou então de oco. Ela é uma figura que ela vai funcionar dessa maneira, ok? Ela pode ser assim, ela pode ser assim mais inclinada assim, ó, mais inclinadinha, ou ela pode estar mais aberta, né, com as perninhas mais abertas, igual eu mostrei aqui em cima. Ela também pode aparecer da seguinte maneira. Vamos dar vários exemplos aqui como que ela aparece. Ela pode aparecer com um ombro assim, a cabeça e um ombro assim mais alto, ok? Porque a ideia é que você tem um ombro, uma cabeça e aqui um outro ombro. Por isso que é chamado de ombro, cabeça, ombro. Ou chamado de OCO. Eu vou mostrar isso no gráfico para vocês. Essa figura também pode ser assim, ó, um ombro mais alto, aqui assim a cabeça, e depois um ombro assim mais baixo, né? Não precisa ser necessariamente certinho assim, os dois ombros da mesma altura. Pode ter um ombro menor do que o outro, um ombro maior do que o outro. O importante, pessoal, é que você tenha a seguinte situação. Um topo mais alto e um topo mais baixo. Isso vai caracterizar o seu ombro, cabeça, ombro. Inclusive pode estar assim também, né? Você tendo aqui esse ombro aqui mais baixo do que esse, ok? Você tem aí um ombro mais baixo do que o outro. Um exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui, desenhar. Eu vou mostrar no gráfico para vocês, ok? Você tem aqui um ombro baixo. Aí aqui você tem um ombro aqui mais alto, aqui assim, meio desconjuntado, meio estranho. Ou você tem o contrário. Você tem aqui assim, depois você tem aqui o outro ombro aqui mais baixo, tá? Não precisa ser necessariamente a figura certinha, igual eu estou desenhando aqui. Ela pode ser um pouco desconjuntada, ok, pessoal? Uma vez que você vê um topo mais alto e depois um topo mais baixo, é caracterizado um ombro, cabeça, ombro, ou um OCO, ou então um oco, tá? O oco, ombro, cabeça, ombro, né? Vamos escrever aqui para que não haja dúvida. Ó, OCO, chamada aí de ombro, cabeça, ombro. Vamos achar essa figura agora aqui nos gráficos, ok? Então, estou mostrando aqui para vocês um ombro, cabeça, ombro, né? Deixei aí já marcado para mostrar para vocês aqui a seguinte situação. O mercado vem subindo, ele dá aqui um ombro, uma cabeça
desce de novo com o ombro um pouco mais baixo, como eu mostrei no exemplo, um outro ombro aqui, e agora ele desce, formando aí ombro, cabeça, ombro, uma figura de reversão. Essas figuras que eu vou mostrar, é importante que você venha usar ela em cima abaixo da resistência ou em cima de um suporte. Ok, pessoal? Então vamos entender aqui, ó. Imagine que aqui você tem aí uma resistência. Eu não vou procurar resistência aqui agora, porque senão nós vamos entrar numa outra aula que é como identificar resistência e como identificar um suporte. Nós vamos fazer uma aula sobre isso. Mas é importante que o seu ombro, cabeça, ombro seja abaixo de uma resistência ou em cima de um suporte, que é o ombro, cabeça, ombro invertido. Já vou mostrar aqui para vocês. Como que nós operamos essa figura? Vamos entender aqui a seguinte situação. Aqui você tem o ombro, vamos desenhar aqui de novo. Aqui você tem a cabeça, ok? Formando aqui a cabeça, pegando aqui do ferramenta do MetaTrader. Aqui você tem o ombro, ok, pessoal? O ombro, ok. Né? Deixa eu ajustar aqui para ficar bem certinho. Eu sou um pouco perfeccionista com essas coisas. Aqui. Então você tem um ombro, cabeça, ombro. Como que é a operação do ombro, cabeça, ombro? Você vai entrar aqui. Aqui. E aqui é seu stop loss. Seu stop loss é aqui. Por quê? Vamos entender aqui o porquê disso tudo. Vamos explicar aqui. Você entra quando ele perde aqui o ombro. E o seu stop loss vai um pouquinho acima aqui do ombro. Então, deu um ombro, cabeça, ombro. Você entra no rompimento, coloca o stop loss acima. E qual que é o seu alvo? Vamos mostrar aqui. O seu alvo vai ser a projeção da cabeça até o ombro. Esse daqui é o seu alvo. Você pega essa distância e projeta ela aqui para baixo. Aqui ainda não chegou, porque o mercado ainda está rolando. Mas você vai ver aqui outros exemplos onde ele chega. Ou seja, a projeção é ele chegar aqui. Tá? Se você quiser também fazer a partir do ombro menor, que é esse daqui, é também válido, tá, pessoal? Só que aí você vai ganhar um pouco menos, né? Aí aqui nesse caso, com certeza, já atingiu aí a projeção pegando pelo ombro menor. Tá? É uma ideia, ok? Você pegar pelo ombro maior ou pelo ombro maior. Mas é uma figura de reversão com muita força mesmo. E você pode, à medida que o mercado for descendo, você vai pegando o seu stop loss, vai descendo também o seu stop loss, protegendo o seu ganho. Ou deixa o stop loss lá em cima, quando ele chegar no seu alvo, né, você coloca um take na mesma distância da cabeça e do ombro, você projeta aqui o seu take. Ok? Então aí ele chegou com muita clareza. Vamos mostrar aqui novamente um outro exemplo de ombro, cabeça, ombro. Aqui, ó. Aqui nós temos um outro exemplo agora, um ombro, cabeça, ombro, já aqui mais aberto. Então, um ombro subiu, desceu, ok, pessoal? Subiu novamente, formando aqui agora a cabeça, desceu aqui, deixa eu fazer aqui, encostar aqui a linha uma na outra, subiu de novo, ó, formando aí o ombro, cabeça, ombro, e aqui ele desce. Então, a entrada é quando perde o ombro. Deixa eu encostar ele mais aqui. Perdeu o ombro, você entra. Chamado de figuras gráficas. O stop loss vai em cima do ombro. Você pega a projeção da cabeça até o ombro e projeta essa distância aqui para baixo. Olha aí. Ele não só chegou, mas como ultrapassou. Ok, pessoal? Então, uma figura de reversão. Você vai usar em cima de uma resistência. É muito importante, nem sempre ele vai dar essa figura bonitinha, igual eu coloquei aqui. Às vezes vai estar um pouco desconjuntado, mas você vai perceber que você tem um topo mais alto e um topo mais baixo. A ideia é que o topo do meio seja mais alto do que os topos das laterais. Então você tem dois topos na lateral,
mais baixo do que o topo do meio. Isso é caracterizado um ombro, cabeça, ombro. Agora, uma outra figura que nós temos aqui, que é uma figura de reversão, é o ombro, cabeça, ombro invertido. Ok? Ombro, cabeça, ombro invertido. Chamado de OCOI. Ou O-C-O-E. Né? Assim, ó. Vamos escrever aqui. O-C-O-E. Ombro, cabeça, ombro invertido. O-C-O-I. Desculpa, pessoal. O-C-O-I. OCOI. Mas o pessoal geralmente não fala isso, tá? O pessoal fala mesmo aí ombro, cabeça, ombro. Quando eu falo o pessoal, eu me refiro aos traders profissionais como nós, e também nas apostilas de estudo, quando você vai estudar figuras gráficas nas apostilas, em videoaula, você vai encontrar OCOI, ombro, cabeça, ombro, invertido, ok? Há pessoas que escrevem com E, com I, mas enfim, o importante é o dinheiro que nós vamos ganhar. É a mesma coisa, porém de cabeça para baixo. Você tem aqui um fundo mais baixo e depois um fundo mais alto. De maneira que os fundos das laterais sejam mais altos do que o fundo do meio. Ok? Vamos procurar ela aqui agora. Aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu encontrar ela aqui. Aqui sim. Aqui tem um bom exemplo. Estou usando aqui uma conta aí para estar mostrando aqui para vocês o exemplo. Então aqui você tem um fundo mais baixo e um fundo mais alto. Isso já caracterizou um ombro, cabeça, ombro. Como eu disse, não precisa ser aquele desenho certinho, bonitinho. Desde que ele tenha um fundo mais baixo e depois aqui um fundo mais alto, ele vai ser caracterizado como um ombro, cabeça, ombro. Ok, pessoal? Ombro, cabeça, ombro. E ele pode estar assim mais fechadinho igual esse, ou ele pode também estar mais aberto, assim, ó. Ok? Ou fechadinho, igual esse daqui está assim, ó. Esse aqui está mais fechado. Seja ele fechado, seja ele aberto, seja um ombro mais alto que o outro, um ombro mais baixo, é caracterizado como ombro, cabeça, ombro. É assim que você tem que interpretar essa figura. Ó, um topo mais alto e um topo mais baixo. Ombro, cabeça, ombro. Onde que você faz a entrada? Você faz a entrada aqui, quando ele perde o ombro, coloca o seu stop loss abaixo do ombro, ok? E aí você vai pegar a projeção da cabeça até o ombro e vai projetar ela aqui para cima, ok? É uma projeção, você pode usar assim, ou você pode usar, de repente, uma outra técnica que você conhece. Agora, o importante também é o seguinte, né? Isso aqui é muito importante que eu vou falar. Se você tem, um exemplo, deixa eu pegar a setinha aqui. Se você tem aqui um ombro num lugar e um ombro no outro, e você percebe que tem um ombro que ele é mais baixo do que o outro ombro, o stop loss fica no ombro mais baixo, se for na reversão de uma figura de baixa. Agora, se for numa figura de alta, o stop loss fica no ombro mais alto. Por quê, pessoal? Para você não tomar um stop e trabalhar com mais segurança. Por exemplo, aqui. Aqui subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Então aí você tem um ombro mais alto do que o outro. Você não ia colocar o seu stop loss aqui, você tomar um estopado aqui. Você coloca no ombro mais alto, que no caso seria aqui. Para você não correr o risco de tomar um stop. Ok, pessoal? Deixa eu mostrar aqui um outro exemplo. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, né? Aqui também está um ótimo exemplo. O que você precisa ver não é o desenho. O que você precisa ver são topos e fundo. Um fundo mais baixo e um outro fundo mais alto. Sempre que o fundo do meio for mais baixo do que os fundos laterais, será considerado um ombro, cabeça, ombro. Ok, galera? Então você tem aí, com muita clareza aqui. Aí se eu não estiver enxergando, se você não estiver enxergando, então não é. Se você enxergar, então ele é. Ok, pessoal? Aquilo que você vê é.
Aquilo que você não vê, não é. É simples assim. É a partir desse princípio que nós trabalhamos aí com o ombro, cabeça, ombro. Novamente, você pega aqui a projeção, coloca em cima aí do último ombro, joga o stop loss aqui abaixo, projeta a distância da cabeça até o ombro, ok? Joga aqui para cima. Claro que eu disse que o stop loss vai no ombro mais baixo, então seria esse, ok? E aqui, com toda certeza, o preço chegou aí no seu alvo com muita facilidade. Ombro, cabeça, ombro invertido e o ombro, cabeça, ombro normal. Olha aqui outro exemplo de ombro, cabeça, ombro. Novamente é o quê? É um fundo mais baixo, depois aqui um fundo mais alto. Isso caracteriza o seu ombro, cabeça, ombro. O mercado desceu, subiu, desceu novamente, subiu outra vez, desceu, e agora vem até aqui em cima, né? Subindo aí muito. Como que eu entro? De novo, a mesma coisa. Coloco a minha entrada quando ele perde ali o ombro, no ombro mais baixo, projeto a distância da cabeça até o corpo, pode pegar a sombra da vela, projeto essa distância aqui para cima e coloco o meu alvo aqui, no meu take. Meu take vai ser aqui, na mesma distância. E aí ele chegou com muita facilidade. Ok, pessoal? Então, tá aí vários exemplos de ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro e ombro, cabeça, ombro invertido. Um outro exemplo pequeno aqui, ó, um exemplo simples aqui. Você tem de novo aí, outra vez, um fundo mais baixo, depois um fundo mais alto. O mercado, ele veio de uma queda muito forte, ele dá um ombro, cabeça, ombro e começa a subir. É uma figura de reversão de tendência. Onde que você faria entrada? Quando ele perde aqui o ombro, perdeu o ombro aqui, você entrou, stop loss no ombro mais baixo, que é aqui, ok? Projeta a distância da cabeça até o ombro, mede, né, a distância da cabeça até o ombro e projeta ele aqui para cima. Opa, não está querendo sair daqui. Não está querendo sair daqui. Ok, agora sim. Joga aqui para cima, ok? E põe o seu alvo aí na mesma distância. Ombro, cabeça, ombro, uma excelente figura, tá, de reversão de tendência. Agora, na próxima aula nós vamos falar sobre figuras de continuação. Agora, uma outra figura que eu quero mostrar aqui para vocês é topo duplo, ok, pessoal? Claro que o mercado não sobe dessa maneira, ele sobe em zigue-zague, como eu já mostrei. Então, o mercado está subindo em zigue-zague. Aí ele dá um topo duplo, duas pontas para cima, e depois começa a descer, tá? Esse topo duplo também é chamado de M, ok? E também você tem o fundo duplo. O mercado está, deixa eu apagar aqui, o mercado vem de uma queda, é a mesma coisa, porém invertido. Ele dá aqui um fundo duplo, também chamado de W, e começa a subir, que é essa figura aqui. Ok? Né? Muitas vezes você não vai ver, é igual eu sempre digo, você não vai ver o desenho de um M bonitinho assim, ó. Olha, ele formou um M certinho. Não é assim. E também você não vai ver um W, muitas vezes assim, bem formado. Você vai ver o quê? O que você tem que procurar? Você tem que procurar topo duplo e fundo duplo. Ok? Lembrando que você vai entrar, quando for assim, em uma resistência, e aqui você vai entrar no suporte. Sempre no suporte e na resistência. Não esqueçam dessa regra para não haver percas. Ok, pessoal? Ou menos percas. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Inclusive, aí já está dando um lucro aí, uma conta aqui. Vamos lá. Vamos mostrar aqui para vocês o topo duplo e também o fundo duplo. Aqui sim, um fundo duplo. Ok, galera?
um fundo duplo. Ó, fundo duplo. Também chamado de W. O mercado vinha caindo, ele dá aqui uma entrada, né, e dá uma subida, formando aí o W. Como que é a entrada nesse W? Então, imagine, ou nesse fundo duplo. Eu prefiro chamar de fundo duplo, porque muitas vezes você não vai ver o W, mas você vai ver duas pontas para baixo. Então, você tem aqui uma ponta, um fundo e um outro fundo. Você vai entrar, quando ele perde aqui essa barriguinha aqui do W, ok? Nessa barriguinha aqui, deixa eu colocar aqui, porque eu sou perfeccionista nisso. O stop loss vai aqui abaixo e você vai projetar essa distância. Essa distância. A mesma distância que você tem da barriga do W até essa ponta do fundo, você projeta ela aqui para cima. Ok? E chegou no seu alvo aí com muita facilidade. Tá? Fundo duplo. Vamos procurar agora aqui, ó, um outro fundo duplo aqui. Agora já mais fechado, né? Ele pode ser aberto ou ele pode ser também fechado. Deixa eu usar essa ferramenta aqui mais rápido. Então o mercado vem aqui, ele desce, sobe, desce de novo, sobe outra vez. Você entraria aqui, colocaria seu stop loss aqui e iria projetar essa distância que tem aqui para cima, né? Jogando ela aqui para cima aqui. Ok, pessoal? Então, tá bem fácil aí. Vamos ver aqui. Vamos achar aqui um topo duplo. Aí, ó. Mostrei um fundo duplo. Agora aqui, um topo duplo. Olha aí. Pode ser nessa ponta aqui, na outra. Tanto faz. Ok, galera? A ponta onde você vai colocar não vai alterar muita coisa. Claro, você pode colocar na ponta mais baixo. Ele fica aí um M meio desconjuntado, né? Então a sua entrada seria aqui, seu stop loss vai aqui. E daí você projeta, né, a distância. Então a sua entrada aqui, no último fundo, seu stop loss vai aqui, ele perde ali a perninha do M. Quando ele perdeu a perninha do M, você projeta aqui essa distância para baixo. Ok? E ele chega aí no seu alvo com muita facilidade. Além de fundo duplo, topo duplo, né, você também, lembrando, pessoal, que você nunca vai usar ombro, cabeça, ombro numa continuação de uma tendência, igual tem aqui. Ó. Você nunca vai usar assim. Né? Você vai usar quando ele vem de uma queda, aí ele dá um ombro, cabeça, ombro, e aí ele começa a subir. Tá? Nunca no meio do gráfico, sempre em cima de suporte ou de resistência. Nós vamos falar aí uma aula sobre como encontrar suporte e resistência. Mas eu queria orientar vocês que além de fundo duplo, topo duplo, você também vai ter fundo triplo, topo triplo. Vamos ver se nós encontramos aqui alguns aqui rapidinho. São 3 pontas para baixo, né? Por exemplo, igual aqui, ó. Uma ponta aqui, outra ponta aqui. Você vai ter também fundo quádruplo, 4 pontas para baixo, que aí já está mostrando uma resistência. Né? Aliás, desculpa, um suporte. Ele segura aqui o preço nesse suporte. Você também vai ter aí topo triplo, né? Encontrar aqui, ó, olha isso, foi só falar que nós já encontramos. Que também aí é uma resistência, que são 3 pontas para cima. 3 topos, igual você tem aqui. Mesma coisa, pessoal, não muda nada. Não muda nada. Você entra aí quando ele perde o último fundo. Aqui. Projeta aqui, ó. Tem aí o topo. Pega essa distância aqui. Projeta ela para baixo, ó. Opa, que não está querendo sair do lugar aqui. Projetou aqui para baixo. E ele chegou aí com muita facilidade. Você tem topo triplo, fundo triplo, ok, pessoal? Mas você focando aí em ombro, cabeça, ombro invertido, topo duplo e o fundo duplo, já vai te dar muita base para você fazer, de fato e de verdade, muito dinheiro no mercado financeiro, no Forex. Essas figuras podem ser usadas
em qualquer time frame, pode ser usado em qualquer ativo, seja ouro, prata, petróleo, Bitcoin, euro, dólar, Bovespa, Petrobras, qualquer coisa. Topo duplo, né? Às vezes você vai ter um topo duplo assim, ó, ele mais baixinho assim, um ombro mais baixo do que o outro, ou também assim, o contrário. Muita atenção, tá? Quando tiver aí uma resistência, ok? Ombro, cabeça, ombro, né? Em cima da resistência. O contrário também lá tem um suporte lá embaixo, e aí ele aparece lá, fundo duplo para você, né? Ou então ele aparece ombro, cabeça, ombro, em cima de um suporte. Entre comprando. Apareceu na resistência, entra vendendo. Ok, pessoal? As figuras, quando elas aparecer assim abaixo da resistência, é uma venda, como nesse exemplo que eu dei aqui. Quando ela aparecer aí em cima do suporte, é uma compra. Ok, pessoal? Estou deixando aqui meus contatos na descrição do vídeo. Para qualquer dúvida ou mais informações, entre em contato comigo no WhatsApp, no Skype. Sempre respondo muito rápido, o mais rápido possível. E é um prazer estar dando suporte aí para todos vocês. O meu nome é Thiago Correia. Um forte abraço e até a próxima aula.